E aí, povo que curte videogame, hashtag tamo junto, bro! Hoje no Gamepad é o programa que fala sempre um novo Paranauê para você manjar mais dos Paranauês. Falaremos de um tema que você pediu, mandou e-mail, falou, vai Flávia. E eu faço sim, é claro que eu faço. Hoje a gente vai falar de FPS. E não só hoje, tá? A gente vai falar de First Person Shooter por mais uma semana pelo menos. Porque é uma coisa meio grande, assim, tem bastante coisa pra dizer. E essa semana a gente vai se focar nas origens e na década de 1990 e tudo que aconteceu com os FPS neste momento. E pra começar, obviamente você sabe que First Person significa que você tá vendo em primeira pessoa, dos olhos do seu protagonista. E o objetivo de criarem esse estilo de câmera era exatamente para se tornar algo mais íntimo. Porque mesmo na literatura, gente, quando a gente usa a primeira pessoa, o que a gente quer dizer é que a pessoa vai poder ver com os olhos do protagonista, entender quais são seus medos, aonde ele quer chegar, por que ele está fazendo tudo isso. E esse é mais ou menos o objetivo também com First Person Shooter. E shooter, é claro, é tiros. Você atira bastante. Se você se lembra do nosso grandioso vídeo sobre labirintos, a gente explicou lá que muito do FPS começou juntinho com a história dos labirintos. E o chamado primeiro proto-shooter, ou proto-FPS, foi Maze Wars, lançado em 1974, que tinha aí um labirinto no qual você podia atirar em globos oculares. Era bem estranho. E mais ou menos na mesma época foi lançado um outro jogo chamado Spaces, que se passava no espaço e que você tinha que atirar por conta, né, da perspectiva de uma nave. Inclusive, esses jogos de nave foram considerados FPS até a década de 90, que foi quando a gente realmente cunhou o termo. Até lá, jogos tipo esses de simulação de tiro dentro de nave também era considerado FPS, olha só que estranho. Até a década de 1990, teve pelo menos dois games que contribuíram bastante pra gente criar o gênero de FPS, que foram Battlezone, que era tipo um tanque que você saia atirando, então um shoot 'em up, e Mid Maze. Mid Maze é bem bizarro, porque tem várias carinhas felizes, e essas carinhas felizes atiram. Meio Watchman, meio estranho. Na década de 1990, aconteceu um monte de coisa com o FPS, e a primeira coisa foi ele ganhar um nome. First Person Shooter, o que veio com Wolfenstein 3D, que não era exatamente 3D, mas tinha ambientes 3D, então pronto, já era 3D. Um lance que é muito maluco é que as pessoas raramente se lembram que foi o Wolfenstein que cunhou esse termo por conta de Doom. O gênero chegou a ser chamado de estilo Doom, por conta de um monte de clones de Doom que aconteceram. Só que Doom foi lançado em 93 e o Wolfenstein foi lançado em 92. E o Wolfenstein criou coisas que depois o Doom foi usar e que a gente usa até hoje. Por exemplo, barra de vida, a possibilidade de você ver quanta munição você tem e você trocar de armas, o fato de você salvar. O HUD, inclusive, foi basicamente transposto de Wolfenstein para Doom. Só que o que Doom fez, que foi muito interessante, foi, primeiro, colocar coisas de iluminação. Então tinha luzes que piscavam, tinham cenários um pouco mais escuros, então deixava a coisa toda mais, né, atmosférica, tinha monstros, porque no Doom você tinha monstros e no Wolfenstein você podia matar Hitler. Eu acho ambos legais, mas as pessoas curtem os monstros, então meio que Doom ganhou. E se você curte competitivo, sabe quem cunhou o Deathmatch? Foi Doom. E sabe o que mais que Doom cunhou? Toda essa coisa da comunidade se unir para mostrar que pode acabar o jogo rápido. Tem um site de speedrun de Doom que funciona até hoje. E outro legado de Doom é dizer que videogame é violento e deixa as pessoas violentas. Esse papo começou em 1993, gente, não acabou até hoje. Mas quem coroou o lance de videogame ser do mal foi Duke Nukem 3D. Porque não só o videogame era do mal e tinha explosão e monstro e sangue, mas também tinha palavrão, tinha humor negro, tinha stripper. Então, em 1996, os shooters, os FPS, eram personas não gratas na civilização. E a gente acha isso até hoje, que a gente é um pouco bobo. Não a gente, mas gente que não curte videogame. Mas esse é um bom vídeo, né? Para um próximo, assim, essa coisa da violência em videogame, acho interessante a gente fazer. E se foi Doom que criou o multiplayer online competitivo, foi Quake que veio coroar esse sistema inteiro. Em 1996, o primeiro Quake revolucionou
tudo. Não só porque ele tinha um bom sistema de online, mas porque ele deixou que a engine fosse usada por todo mundo para criar os seus próprios mapas, criar suas próprias histórias. É claro que hoje isso é muito comum, mas os mods naquela época não eram. Inclusive você precisava entender um pouco de programação, porque apesar da engine ser aberta, não é uma coisa super simples, tipo a gente te dá as ferramentas para você criar, tipo Little Big Planet. Tá tudo meio ali, se vira com isso. Mas olha, gente, já foram contabilizados mais de 3.000 mapas, tá? De Quake. Online, offline. E além dele criar toda essa coisa maluca, por conta disso, ele deu origem a duas coisas que eu amo muito. A primeira é o fato da gente poder criar jogos com mods. Então, Team Fortress de 1999 é um mod de Quake. E a segunda é a criação do Machinima, sabe? Quando, sei lá, você faz um filmezinho dentro da engine do jogo. Claro que na época eles eram rudimentares, mas isso foi criado em 1996 com Quake. Nossa, Quake te amo muito. Isso é muito incrível. A década de 1990 também comprovou que FPS não é só para computador, porque tudo que eu falei até agora, cara, PC. Mas daí veio o GoldenEye 007. E o GoldenEye falou, viu? Dá para jogar FPS sim, aqui no console. Inclusive aquela tela dividida ia ser uma coisa tão brilhante que ia marcar gerações para o futuro, assim, de como que a gente divide essa tela para mais pessoas poderem jogar FPS. O GoldenEye 007, o controle do 64 ajudava muito, né? Porque ele era um controle anatômico que funcionava para atirar, mas ele tinha missões muito interessantes que variavam da dificuldade, né? Dependendo da missão. Tinha multiplayer. E o mais legal de tudo é que você podia jogar com o James Bond. Quem não quer ser o James Bond, meu Deus do céu? Além disso, o jogo mostrou que efeitos de partícula eram muito importantes. Então ele tinha uma fumaça muito bacana, ele tinha uma textura de vidro muito bacana. Claro, tudo isso pra época, né, gente? Se você olhar hoje, você vai achar meio bobo. Mas foi isso que contribuiu para os jogos serem como eles são ainda hoje. Agora, eu acredito que o jogo mais influente pós-Doom foi lançado em 1998 e o nome dele é Half-Life. Esse foi o jogo que revolucionou o que a gente imaginava de first person shooter, porque não serve só para atirar, serve para pensar também. Os puzzles ajudaram muito, a história ajudou bastante, o sistema distópico também. Ele foi o primeiro jogo a ter eventos em script. E o que isso significa? Saca quando você está jogando e daí tem uma animação, mas você também pode controlar o personagem durante essa animação? Vira a cabeça para ver o que você quiser. Isso não existia até 1998 e o primeiro Half-Life. Mais importante é que a gente comprovou que narrativas implícitas funcionam. Narrativa implícita é o seguinte, quando seu personagem não fala, e geralmente no FPS ele é mudo, você tem que colocar a narrativa para os NPCs. E Half-Life fez um trabalho tão primoroso que a gente sabe que o Gordon Freeman é um puta personagem até hoje, mesmo sem ele falar um pio. Então palmas para você, Half-Life. 99 foi um ano maluco, porque aconteceram pelo menos 3 coisas que a gente vive isso até hoje. A primeira coisa foi o lançamento do Team Fortress, como eu falei, e também outro dos fãs favoritos, que é Counter-Strike, que é um mod de Half-Life. Então, foi o ano onde a gente começou a colocar esses jogos de tiro em esporte, no competitivo, que é algo que dura até hoje. Gente, estão lançando versão de CS até agora, para competitivo. Isso começou há muito tempo atrás. A segunda coisa que é muito interessante é como o mercado de cinema e o mercado de videogame começaram a atuar um pouco mais juntos, assim. O Steven Spielberg já era fã de videogame, ele já tinha trabalhado um pouco com a LucasArts, mas foi em 99 que ele resolveu criar o seu próprio jogo, dirigir o seu próprio jogo. E ele fez isso com Medal of Honor. Inclusive, tinha até a DreamWorks Interactive, que era a parte que fazia jogo. E foram eles que coroaram essa experiência de a gente falar de shooter e Segunda Guerra. Algo que você sabe que dura até hoje, né? O Call of Duty. Tudo bom? E pra mim, uma das coisas mais interessantes que aconteceu, e essa é a minha dica da semana, porque se você não jogou, você é uma pessoa feliz, que agora você vai jogar pela primeira vez, é System Shock 2. System Shock 2 foi criado pelo Ken Levine, o mesmo cara que fez BioShock, e ele é considerado um dos maiores cults de videogame já feitos até hoje. Ele tem uma vilã incrível, eu não quero dar spoiler, não vou falar. Um vilão incrível, muito legal. Tem todo um sistema de batalhas muito bem feito, mas, muito mais do que isso,
ele provou que a gente pode ter coisas interessantíssimas e híbridas, porque o jogo não era só um first person shooter, ele tinha elementos de horror, tinha elementos de RPG, e isso vai abrir as portas para um monte de coisa. Por exemplo, no ano seguinte vai sair Deus Ex. Tanto Deus Ex quanto System Shock 2 não foram assim um sucesso absoluto de vendas, não venderam 4 milhões de cópias na sua primeira semana. Porém, eles fundaram e calcaram as bases para toda a revolução do FPS que ia acontecer na década seguinte. Mas a década seguinte a gente deixa pro próximo vídeo, porque isso já tá ficando meio longo, né, gente? Se você quer pedir um tema para você ser contemplado aqui, exatamente como a gente fez com o FPS, manda um e-mail para mim no ignbrasil@ign.com. E semana que vem eu volto com a segunda parte desse especial FPS, que é incrível. Beijo!